Aleluia! Porque Ele vive e nós estamos aqui. Isso é maravilhoso, saber que Ele venceu a morte. E por Ele vencer a morte, você está vivo. Aleluia! Hoje um dia de Páscoa, a ressurreição, a libertação do jugo do pecado. Jesus ressuscitou. E você está aqui para adorar, bendizer, exaltar e dizer que valeu a pena, aleluia. E é bom estarmos na casa do Senhor nesta noite e expressar essa adoração, esse momento de louvor a Ele, porque Ele ressuscitou. Amém? Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 7, parte B. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, onde queremos. Aleluia, ler a parte B do versículo e podemos assim estar participando nesse momento tão especial de um culto de Páscoa, um culto de adoração e compreender o grande amor de Deus. Aleluia. Diz assim o texto, parte B: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pai, é no nome de Jesus que nós agradecemos e louvamos a Ti, Senhor, porque até que Tu tens nos guardado, sustentado e fortalecido as nossas vidas. Nesta noite a Tua palavra será ministrada aos corações, que possamos ser canal, Senhor, instrumento em Tuas mãos para que o Teu povo seja renovado, fortalecido, alcançado pela Tua palavra. Deus, Tu conhece cada um dos Teus filhos que aqui se encontram. O propósito, Senhor, e como chegaram aqui. Deus, que o Teu Espírito Santo direciona de forma especial, porque a Tua palavra é poder, a Tua palavra é vida, e nós queremos, Senhor, enaltecer mais e mais o Teu nome, porque Teu Filho ressuscitou e está em nosso meio, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, pedimos a bênção para sempre. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Uma feliz Páscoa ainda dá para dar, né, a vocês esse dia especial, esse dia que o Senhor nos deu, e que possamos, antes de participar do pão e do cálice, compreender a importância desse culto, dessa liturgia especial para adorar o nome do Senhor. O tema que eu escolhi para hoje, ele diz respeito ao sangue que fala e o fogo que desce, onde nós vamos fazer a analogia do dia da Páscoa e também o dia do Pentecostes. Nós somos pentecostais, nós somos um povo que foi comprado com sangue precioso, e por isso nós devemos reviver esse momento tão especial. E você pode, com toda a liberdade, né, adorar, exaltar, e manda a glória para cima, Deus manda a glória para baixo, e teu coração vai ser bombardeado pela presença do Espírito Santo que está aqui, e vai ser maravilhoso. Então veja, hoje, né, dia 5 de abril, cai no dia especial onde celebramos a Páscoa, onde neste dia a gente rememora que o Cordeiro foi morto, o Cordeiro também ressuscitou com poder. Observando a história, nós vamos voltar lá no Egito e vamos entender que o sangue do Cordeiro Pascual protegeu as casas dos israelitas. Naquela noite
aquele dia era o dia da morte, mas para eles foi o dia da vida. Onde lá no capítulo 12 de Êxodo, nós podemos observar o Senhor para da liberdade naquele dia. Deus iria, e assim ele está. Temos assim, fazer cordeiro precisaria ser imolado. E esse cordeiro ele não poderia ter manchas, não teria deficiências. Esse cordeiro teria que ter pelo menos 1 ano. E ele seria separado por alguns dias para depois ser sacrificado. E quando esse sangue fosse derramado, era uma recomendação para o povo de Israel que pudesse marcar a verga da porta e as ombreiras com a marca do sangue. Assim sendo, seria um sinal para que Deus pudesse identificar, através da marca do sangue, que ali tinha um povo separado, ali tinha um povo eleito, ali tinha um povo comprometido com o seu propósito, com as promessas gloriosas do Senhor. Nós também podemos observar que a norma ou a regra de fé era necessária ser cumprida para que pudesse ter êxito no processo da libertação. O povo tinha que estar comendo todo aquele cordeiro. Tudo seria consumido para o propósito da libertação do povo. Então, eles iriam imolar o cordeiro, eles iriam preparar, eles também iriam reservar o pão asmo sem a levedura e ervas amargas para fazer um banquete pascual, a qual ficaria marcado na história deles para todo sempre. E quando nós olhamos o momento que Deus estabelecera para o povo cumprir, ele diz que deveriam comer a carne assada, não poderia ser cozida, não poderia ser frita, tinha que ser conforme o que Deus estabelecera, juntamente com os pães asmos e com as ervas amargas, eles deveriam comer. Isso era importante para que Deus pudesse fazer uma grande obra e que marcasse a história do povo israelita. Nós também podemos aqui observar uma segunda ordem que o Senhor estabeleceu para o seu povo, que era que eles teriam que estar com os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão. Então veja como é interessante, você vai ter a última refeição nessa nação, mas você se prepare, porque o propósito que eu tenho é grande na sua vida. Então esteja com os lombos cingidos, esteja também com os sapatos nos pés, ou seja, esteja aptos, prontos para sair. E não se esqueça do cajado na mão. Comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, esta é a refeição que vai dar algo diferenciado em toda a trajetória de vocês. Eu irei mandar o anjo que vai ferir o Egito. Eu estarei passando, sobre a noite, a madrugada, e todo primogênito do homem ou primogênito dos animais, eles serão tragados. Aqui diz o texto no verso 12 do capítulo 12 de Êxodo, que também
Deus estaria agindo com juízo sobre os deuses do Egito. Deus está mostrando ali, sim, existe somente um Deus. Eu, o Senhor, sou esse Deus. Então veja como é interessante. Você precisaria ter o cordeiro, você precisaria assar esse cordeiro, o sangue dele precisaria estar marcado na entrada da porta da sua residência, e também você teria aquele momento onde os pães asmos, ou seja, sem a fermentação, teria que ser preparado e comido, e também as ervas amargas. E assim, todo ajeitadinho, lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão, porque a caminhada seria longa. Isso nos expressa algo muito importante, porque Deus está estabelecendo o modus operandi que ele iria fazer para libertar o povo do jugo de Faraó, do peso que eles estavam enfrentando, e dali para frente seria somente eles e Deus, somente eles e a promessa. E isso aí é maravilhoso, porque quando nós podemos assim olhar também para o processo do Cordeiro Jesus, estando ele na cruz, fora dos portões de Jerusalém, então nós vamos observar que o sangue de Jesus, ele fala com voz mais forte que o sangue de Abel. Isso marca na história da humanidade algo que verdadeiramente o Senhor está no controle da situação. Ele conhece todas as coisas. Quando parece que ele não vai mais fazer, quando parece que ele abandonou ou esqueceu, aí que está chegando o tempo de ele agir, de tomar frente, as rédeas da situação, e dizer: eu estou aqui, meu filho, e eu vou te dar a vitória, porque eu tenho promessa na sua vida. Israel talvez pensou: nunca mais sairemos daqui. Mas Deus falou: Moisés, prepare esse povo. E diz para ele: cumprir o ritual, porque hoje eu vou passar e o meu anjo da morte vai consumir o primogênitos dos homens e dos animais. E aquela ombreira ou aquela porta que tiver a marca do sangue, ele vai compreender e vai entender que não pode tocar, porque são propriedade exclusiva minha. Isso é maravilhoso. Porque quando eu olho para os dias atuais, né, e nós podemos assim observar que somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, tem agora em nossas vidas, em nosso coração, no mundo espiritual, a marca do Cordeiro está lá. O sangue do Senhor Jesus Cristo está marcado na tua vida, dando as condições legais para que quando o inimigo passa, ele olha e identifica: aí eu não toco, aí eu não posso, porque é do homem lá de cima. E como é importante nós entendermos que o sangue do Cordeiro, ele continua falando em nosso meio nos dias de hoje. Porque você pode estar até fraquinho na fé. Você pode estar até enfrentando dificuldades e crises. Momentos de tropeço na sua caminhada. Mas se você ainda não negou que Jesus é o Filho de Deus, se você ainda reconhece que ele morreu na cruz do Calvário, se você ainda entende que a cruz está vazia e o túmulo está vazio, é porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, é real a promessa que você vai receber as marcas do Cordeiro em sua vida.
Então, mesmo fraco, mesmo às vezes caindo, mesmo pensando em parar, ele diz: filho, eu estou contigo, filho, eu permaneço na promessa e o inimigo não vai te derrubar, porque eu garanto a tua vitória. Então, o sangue do Cordeiro, ele fala forte. Nos dias atuais, e quando voltamos o olhar para um culto de Santa Ceia, um dos cultos mais importantes durante o mês para nossas liturgias, não é a quinta da vitória, não é a terça de edificação, não é o domingo do departamento, nem o domingo da família, é o culto de Santa Ceia, onde a nossa memória precisa estar viva, porque ele morreu por nós, mas ele ressurgiu com força total e com vida. Quando olhamos após a ascensão de Cristo, 50 dias depois vem o Pentecostes. E o fogo do Espírito Santo, ele vem descer selando a vitória da ressurreição. Quando nós podemos assim, na Santa Ceia de hoje, estar lembrando que o sangue foi derramado, mas o fogo também desceu sobre a igreja, e o fogo garantiu queimar toda a iniquidade, purificar todas as vidas, e todo aquele que estava esperando a proposta da promessa, que viria para queimá-los, para tomá-los, revesti-los, e assim eles aguardaram receber o fogo do Espírito Santo, que precisa arder até os nossos dias no coração, selando a vitória. Ele ressuscitou, porque se desceu fogo, é porque o sangue caiu, e porque ele ressurgiu e deu a vitória a todo aquele que crê. Então, no ato da Santa Ceia, nós também vamos ver que o sangue ainda fala e o mesmo fogo ainda desce. Sabe por quê? Porque nós não estamos apenas lembrando o evento do passado, mas nós estamos participando. E hoje é dia de participar do pão e do cálice. E isso nos traz a realidade viva e poderosa, que o Espírito Santo está no nosso meio. E se ele está no nosso meio, o fogo vai queimando e vai ardendo. E nós vamos glorificando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos para todo sempre. Aleluia. Quando a gente para pensar o sangue que fala na cruz, o verso diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a pergunta é: quem era você? Da onde você surgiu? O que você praticava? Antes de um evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo entrar no seu coração, revelar a sua situação decadente, frágil, miserável. Então veja que no ato que a palavra gerou fé, e fé para mudança e transformação, e revelou que você precisava mudar de vida. E o ato de mudar de vida toma-se uma posição, precisa dar uma resposta ao Evangelho. E naquele dia, talvez numa segunda, outros, quem sabe, na terça, alguns na quarta, outros na quinta, muitos na sexta, até outros sábado e domingo. Alguns nem lembram quando foi. Quem sabe foi qualquer dia da semana. Mas uma coisa é certa, que aquela chama que ardeu naquela noite, manhã ou dia, fez com que você desse resposta à palavra do Evangelho. E a resposta foi: eis-me aqui, Senhor. Eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador.
E no ato da aceitação, o sangue vai falando fortemente. O sangue que verteu na cruz, automaticamente ele vem descendo sobre a tua vida e vai limpando o teu coração pecaminoso e vai transformando as tuas vestes que estão impuras, maculadas pelo pecado, e elas se tornam alvas como a neve, porque o sangue do Cordeiro, ele verteu e ele desceu sobre ti naquele dia que você o aceitou. E o ato de justificar agora, diante do Pai, o Todo-Poderoso. A promessa foi quando Jesus subiu aos céus: Pai, eu não quero que eles fiquem órfãos, mas quero que tu envie o Consolador. E o Consolador veio no dia do Pentecostes. E ele veio com uma forma tão forte, marcante, como um vento veemente, línguas de fogo que vieram sobre aquele grupo que estavam reunidos no cenáculo. E de repente, diz o texto, que todos foram cheios daquele poder do Espírito Santo. E o ato de serem cheios representa o seguinte: o ato de aceitar a Cristo, automaticamente o Espírito Santo desce, e ele desce com fogo para queimar impureza, para queimar iniquidade, e dizer: agora está santificado esse coração, essa vida está sendo transformada para a glória do Pai, para a adoração do Todo-Poderoso. E desde aquele dia você vai sentir no ardor do Espírito Santo o fogo que é verdadeiramente o ato da presença dele na sua vida. E desta maneira, assim como o sangue de Jesus não é um símbolo poético, é a base da nova aliança, porque derramou-se, então também, assim como nós podemos ver que o fogo do Espírito Santo, quando adentra o nosso coração, ele garante dizer: a minha presença já está aqui, continue a depender da minha vontade, continue a esperar as minhas orientações, porque eu tenho um projeto glorioso, eu tenho uma caminhada longa, mas eu te levarei aos céus na presença do Todo-Poderoso e do Jesus ressuscitado. Isso é maravilhoso, porque quando Jesus morre fora dos portões de Jerusalém, e naquela cruz que se torna o altar, ali nós podemos ver que a justiça santa de Deus, ela é satisfeita e faz com que o véu venha se abrir. E quando o véu se abre, nós se aproximamos do Pai com ousadia. Outrora não podíamos, mas agora em Cristo Jesus, a partir da sua morte e ressurreição, eu tenho acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça. E quando nós chegamos diante do trono da graça, o sangue vai falando e dizendo: olha, comece a interceder, e nós vamos intercedendo. O sangue, ele vai nos perdoando, o sangue vai nos declarando que a dívida foi para todo sempre paga, não tem mais acusação, porque ele pagou o preço pelo sangue. Então o sangue do Cordeiro, ele é perfeito. O sangue do Cordeiro, ele remove toda a culpa, e o sangue do Cordeiro, ele nos torna aceito diante de Deus. Olhando dessa maneira, a gente pode dizer: o sangue, ele continua falando. Talvez você fale: pastor, eu não estou entendendo nada. Como o sangue, como ele vai falar? Eu sou miserável. Hoje eu entrei aqui, estou ouvindo essa palavra, eu não estou entendendo, mas eu sinto um peso. Eu sinto uma aflição, uma angústia, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Eu quero dizer para você, amado ouvinte, que Jesus já pagou o preço caro, e o sangue dele fala hoje, para que você possa tomar uma posição e dar resposta ao clamor do sangue do Cristo ressuscitado. E se você se prontificar e colocar-se diante desta resposta,
na presença do Todo-Poderoso, eu posso te garantir que após a oração da fé, você vai sair daqui flutuando, porque Jesus perdoa todos os seus pecados e o seu jugo cai por terra e de repente você vai começar a entender como é bom, maravilhoso, sentir o gozo da alegria da salvação, como é bom e maravilhoso ter a paz de Cristo na minha alma, porque outrora eu vivi aprisionado, mas daqui para frente você vai ser livre em Cristo Jesus. João, o apóstolo, ele vai afirmar, lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o pregador, João, o que anunciava e preparava o caminho para o Messias. Ele chega diante da multidão e diz, olha aí, a promessa está chegando. Olha aí diante de vocês, aquele que tem poder, aquele que pode expurgar o pecado, aquele que verdadeiramente pode arrancar toda a tranqueira que você se emaranhou na vida. É o Cordeiro de Deus. E só Ele pode tirar o pecado do mundo. Nós podemos ver também em Hebreus 9:22, que sem o derramamento de sangue não há remissão. E quando eu olho para isso, então eu posso entender, será que eu tenho que derramar sangue? Será que eu tenho que fazer um sacrifício? Não. Ele já pagou o preço caro. Ele já se ofertou por nós. Foi substituindo a nossa vida, os nossos dias terríveis, as nossas iniquidades, os nossos pecados, tudo foram cravados nele na cruz. Então o sangue dele já foi derramado, já foi ofertado. Então não precisa mais você fazer sacrifícios. Alguns por aí ainda derramam sangue de animais, ofertando a seus deuses para pagar um preço, esperando resposta. Mas Jesus já pagou um preço caro, o preço de sangue, e você já tem a resposta para aquilo que o teu coração precisa. É somente você aceitar. É somente você dizer, eis-me aqui, Senhor. Então, na ceia de hoje, quando você for tomar o cálice, declare, Senhor, o teu sangue ainda fala por mim. Deixe que esse sangue purifique. Deixe que esse sangue retire toda a culpa. Deixe que esse sangue ele venha encobrir toda a vergonha ou condenação que ainda você possa carregar. Deixa o sangue do Cristo falar na sua vida. E para de você ficar arrumando justificativas, se autopunindo. Confessa a Ele no ato da oração e fala, Senhor, o teu sangue ainda está falando e eu quero confessar as minhas fraquezas, eu quero confessar os meus pecados. Senhor, purga de mim toda a iniquidade. É uma simples oração. Não precisa você ficar se escondendo. Não precisa você ficar insistindo, achando que não tem solução. A solução já foi dada na cruz do Calvário, com a morte e ressurreição. A ressurreição que traz vida vai estar encontrando-se em Romanos 8:11, quando o apóstolo diz assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará o vosso corpo mortal. Veja, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, então, assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, Ele também vai
vivificar o seu corpo mortal. Então há sim resposta para o pecador. Há sim condições de mudança de vida para aquele que muitas das vezes não tem força para vencer as tentações e acaba escorregando na caminhada e fica escondido, achando que o tempo vai curar o erro dele. Não. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que habita em seu coração, ele faz você se convencer, se arrepender, e ele purifica a sua situação. Ele faz você ser vivificado. Então veja que a ressurreição, ela é muito importante. Não é um fato histórico dos anos 30 depois de Cristo, não. Ela é um poder ativo, atual e vivo nos dias de hoje. Ela é operante. Ela trabalha em prol de eu e você caminhar olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. O mesmo Espírito que ressuscita Jesus está dentro de cada crente. Você consegue sentir a presença do Espírito Santo na sua vida? Você consegue entender que ao amanhecer o dia, o Espírito Santo está com você e você precisa adorar e exaltar o seu nome, agradecer por mais um dia que Ele te dá condição de você levantar, de você se preparar para trabalhar o dia, para suas tarefas, seus deveres. Então é importante você entender, se você carrega o Espírito Santo, porque você é habitáculo do Espírito de Deus, se você está aí tendo um altar de adoração, você vai ser vitorioso no dia. Você vai enfrentar as crises, você vai enfrentar as dificuldades, você vai enfrentar os conflitos. Tudo que vem como adversidade na sua vida, você vai sair vitorioso, porque quem está aí dentro é o Espírito Santo do Senhor. E se você entender dessa forma, todo dia é dia de vitória. Todo dia, mesmo na crise, é dia de conquista. Todo dia é dia de conquistar e vencer as guerras espirituais, porque o Espírito Santo, ele está aí. Olhando teologicamente para a Páscoa, nós vamos ver que a morte foi derrotada e que a vida de Cristo agora ela flui para nós. Veja que Jesus morrendo na cruz, ele estava na situação encarnada. Ele estava limitado, mas ele, ao ressurgir e ser exaltado, ele passa agora a ser o Deus exaltado. Ele passa agora a romper todas as dificuldades, todas as barreiras, todos os limites espirituais e de garantir aquilo que nós precisamos. E nós precisamos do quê? Nós precisamos de vida em Cristo Jesus. E quando João 14,6 diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele afirma, Ele é a vida. Então a vida ela flui para nós, porque Cristo representa agora, através da Páscoa, que a morte foi derrotada, mas a vida, ela está aí, operante, ativa, e cada dia mais, vivendo você na presença do Espírito de Deus. Isso é importante, que o Espírito Santo, ele pode operar nas nossas vidas, e diante de nosso coração,
Ele vai vivificando. E tudo que está morto na sua vida, tudo que possa você pensar não tem mais jeito, Ele dá vida, Ele molda, Ele quebra, Ele refaz, Ele restaura, Ele ativa. Sabe aquele sonho que você diz, já não tem mais condição? O Espírito Santo dando vida, o sonho se torna realidade. A fé que é pequena, talvez, no seu olhar, olha, eu sou uma pessoa de pequena fé. De repente, o Espírito Santo traduzindo vida, a fé vai crescendo, se agigantando, e você vai conquistando resultado. O casamento está em situação difícil, mas se o Espírito Santo quer vida, está aí, ele muda a situação, ele coloca por terra as barreiras, e você vai reatar o seu casamento, e vai ser vitorioso, e o ministério, e assim também é o nosso corpo físico, muitas das vezes doente, muitas das vezes sentindo as agruras espirituais, mas quando nós olhamos para o dia da ressurreição e sabendo que o Espírito Santo, o Consolador, ele está vivendo em nós, nós temos vida para superar e viver para todo sempre, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Porque se Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, o Espírito Santo que está habitando no teu coração, ele replica essa frase com força, com autoridade e com graça e dizendo, eu estou habitando no teu coração. Então, se Cristo ressuscitou, você está sendo ressurreto da morte feita pelo pecado. Você está ressurgindo da vida decaída do pecado. Você está se tornando uma nova criatura. E Paulo vai falar com propriedade isso aí. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passou, ficou para trás. Eis que tudo novo se tornou crente. Diante disso, é motivo para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se Cristo vive, nós também viveremos. Se nós entendemos isso e podemos receber pela fé a vida ressurreta de Jesus. Veja, se algo em você está morto ou enfraquecido, hoje o Espírito Santo pode trazer vida nova. Tem cristão que às vezes está dizendo assim, eu sou fraquinho, eu não consigo vencer, eu tenho dificuldade para superar os meus problemas. Mas se você começar a mudar a sua mentalidade, entendendo que quem está dentro de você é o Espírito Santo, aquele que ressuscitou pelo poder da vida, o Cristo Jesus, e agora habita em você. Você muda a sua mentalidade e diz, eu posso, porque eu estou nele, ele está em mim, então eu sou mais do que vencedor. E dessa maneira, você vai ter resultado, dessa maneira, você vai ver vida nova, dessa maneira, o mundo vai ficar colorido, porque Jesus entrou na sua história. Eu posso dizer que o dia que Cristo entrou no meu coração, tem dias que há um calor do Espírito Santo na minha alma. Tem dias que, assim, do nada, surge um calor, e aquilo ali dá ânimo, e aquilo dá motivação, e quem sabe você está cansado, você se levanta e diz, não, eu vou fazer, porque a glória de Deus está aqui, a sua presença é real e verdadeira, e ninguém vai impedir o agir de Deus. Por isso o texto diz, operando Deus, quem impedirá? É porque o Espírito Santo diz, filho, vai,
Avança, Ele te dá graça, Ele te dá ousadia, Ele te dá propósito, Ele faz com que você marche sobre a terra e levantando e erguendo a bandeira da salvação, dizendo: Jesus Cristo ressuscitou. Assim como eu sinto essa presença, assim como muitas das vezes a presença do Espírito Santo dá-nos sensibilidade da sua presença no ambiente. E ele diz: olha, eu já estou no meio de vós. Assim você, cristão, precisa experimentar. Ah, pastor, eu não sei o que é isso. Começa a buscar a presença dele hoje. Sabe por quê? Porque o fogo que desceu no Pentecoste hoje pode descer nessa Santa Ceia. E você entender como é bom e maravilhoso sentir a presença, a graça e a glória do Todo-Poderoso. Isso te faz ser gigante, isso te faz vencer, isso faz você avançar na jornada da fé. Aleluia. E quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 26, um recorte somente diz: estando ele comendo, tomou Jesus o pão. E nesse momento, onde a Santa Ceia não é considerada só um simples memorial. Isso nos mostra que é um encontro real, vivo, com o Cordeiro ressuscitado. Não é o fato de você estar aqui, pegar o pão, mastigar, engolir, tomar o cálice, toma o suco e tá bom, tá resolvido. Não, você está marcando um encontro com ele. Quando você adentra por essas portas, você está subindo as escadas, você já tem que estar dando glória, adorando. Sabe por quê? Porque ele já está aqui, antes de você chegar, dizendo: filho, é hoje, porque o meu sangue foi vertido por ti. E é hoje que, como fogo, vou visitar a tua vida e vou te encher de graça. Eu vou curar a tua enfermidade. Eu vou fazer a minha presença ser viva no seu coração para enfrentar mais um mês, mais uma jornada. Então não temas. Então, diante do pão, diante do cálice, você está tendo um encontro vivo com o Cordeiro ressuscitado. Então participe com fé, participe mesmo de maneira especial, garantindo que ele está tocando em você hoje, que a presença dele vai te abraçar hoje. E o mesmo fogo que desceu no Pentecoste poderá descer na sua vida hoje, sobre o pão, sobre o cálice. Então você vai experimentar o sangue que fala do corpo de Cristo. Unido ao poder do Espírito, ele nos enche de unção fresca, unção renovada, unção de autoridade, unção de cura, unção de avivamento. E é nesse momento em que o céu toca a terra e na mesa do Senhor é que você precisa experimentar a glória do Todo-Poderoso. Então não venha para a Santa Ceia de qualquer jeito, como um culto qualquer, não. Este é o culto do encontro, onde o céu desce na mesa do Senhor e você será tocado. Se você crê, hoje você será curado, hoje você será renovado, hoje você será cheio da autoridade e do poder, porque na ceia o Espírito Santo toma o que Cristo realizou na cruz e ele torna real e poderoso em nossa vida hoje. É importante vivenciar, é importante compreender, assim como em Atos, no capítulo 2 e 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós temos que parar de ficar achando é mais um culto de rotina, não. É mais um culto de encontro com ele. Porque eu venho para a casa do Senhor com o meu culto de adoração, com a minha oferta de louvor. E ao chegar aqui, eu não estou num clubinho, eu não estou num salão de festa,
mas eu estou na presença do Espírito de Deus que paira sobre nós. E se o Espírito de Deus paira sobre nós nesta noite, e nós temos o Espírito Santo habitando, o Espírito Santo vai se comunicar com o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, e a presença, o encontro é real. Então eu tenho que receber a glória dele, mas eu tenho que ofertar glórias para ele. Eu preciso entender que a minha posição e o meu propósito na casa do Senhor, ao pegar o pão, ao pegar o cálice, eu preciso reconhecer que ele morreu, mas ele ressuscitou, e para a glória dele, hoje eu estou aqui vivo para adoração, exaltação e oferta agradável ao Senhor, aleluia. Então hoje, ao participar, você abra seu coração e peça: Senhor, que o fogo desça sobre mim. Os cristãos de hoje precisam ser revestidos de fogo. O povo de hoje está muito acostumado a uma reuniãozinha, preocupado que hora vai acabar. Se o Espírito de Deus habita em nós, se o Espírito de Deus tem a liberdade no nosso meio, então não tem horário para acabar. É ele que determina, é ele que dita: hoje eu quero descer no arraial, hoje eu quero fazer festa no meio de você. Mas se eu estiver desligado, se eu estiver ausente da presença, se eu estiver desconstruído dessa conceituação de estar na casa do Pai, eu estou frente a frente na presença dele. Porque Jesus morreu e o véu do templo se rasgou. O véu do templo abriu-se do alto a baixo, dizendo: está liberado o acesso ao trono da graça. E quando Hebreus vai dizer isso, ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E olha, tem que ser no tempo oportuno. De forma que você chegando, você encontra perdão. Você encontra refrigério, você encontra resposta de oração, você encontra a presença do poderoso, você encontra solução para os teus problemas. Tudo aquilo que você clama em oração, chegando com confiança diante do trono da graça, você poderá encontrar. Quando eu venho na casa do Pai adorar, exaltar, eu estou com a forja espiritual cheio de oferta para lançar na presença dele, e ofertando no altar, eu sei que o fogo vai descer, a Shekinah vai encher a casa, e todos serão cheios do poder. Mas abre esse bocão aí que Deus te deu, e esse pulmão forte, e começa a adorar, e glorificar, e exaltar o nome poderoso do Senhor. Não olha para o lado, não olha para o outro, olha para o autor consumador da tua fé, e diz: glória, 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 glória ao Todo-Poderoso. Olha a cruz vazia, rasgada, e veja, ela está vazada porque ele não está lá. Olha para o túmulo vazio e diz: não está aqui porque ressuscitou. Então, crente, abre esse bocão nos cultos e começa a adorar. Não se preocupa com o teu irmão. Meu irmão aqui está reclamando. Deixa o teu irmão de lado. Acende a chama, acende a chama, as brasas vivas no altar, vai ser tomada e vai queimar o teu irmão do lado. Esse geladão aí, esse homem frio, essa mulher vazia, deixa Deus queimar, deixa Deus purgar, deixa Deus encher da sua glória. E nesta noite especial, a glória está pairando neste ambiente. Se você se deixar levar pela presença do Espírito Santo, eu tenho certeza que você será renovado, você vai ser fortalecido, você vai ser cheio. Se levante na presença do Senhor e comece a adorar, a exaltar o nome santo, o nome glorioso, o nome poderoso, porque Jesus está na casa
casa. Jesus está vivo! Jesus está vivo! Jesus está vivo! Na canchomene calabachomene.